A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aqui para mais uma série de estudos e essa nossa nova série se chama Forças Destruidoras da Família. Baseado num livro do Jaime Kemp, nós vamos estudar nessas próximas 6 aulas quais são as forças que têm tentado destruir a sociedade e a família. Porém, nós vamos ver as armas espirituais que o Senhor nos dá para combatermos essas forças que têm tentado nos destruir e destruir a nossa casa e a nossa sociedade. Porém, antes de entrar no conteúdo deste material, eu gostaria de refletir com os amados Neemias capítulo 4. Conhecemos a história de Neemias e sabemos que ali vai ser relatado a reconstrução dos muros de Jerusalém. Quando chega no capítulo 4, nós vemos a figura de Sanbalate e Tobias, dois homens que tentavam desanimar o povo de Deus. E ali no capítulo 4, versículo 1, diz assim: quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado, indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sanbalate e disse: mesmo que reconstrua, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Então, aqui a gente vê o inimigo do povo de Deus tentando trazer um relatório negativo, um relatório para fazer aquele povo se desanimar, se sentir fraco, o povo fraco. Vocês acham que vocês vão conseguir reconstruir? Vocês acham que vocês vão conseguir batalhar essa batalha tão difícil, tão árdua? E realmente, não vamos ignorar que era um serviço, que era uma obra fácil. Não, não era. Mas o inimigo, ele queria mostrar a dificuldade. Porém, aquele povo se levanta e ora ao Deus que eles criam, ao Deus que eles tinham certeza que foi Deus que o chamou para aquela obra. E eles falam no versículo 4: ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Então ali o povo de Deus começa a clamar, começa a colocar perante a Deus tudo aquilo que estava afligindo eles, e eles começam a orar e a clamar. Assim, reconstruímos a muralha e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas Sanbalate e Tobias continuou. Se vocês lerem o capítulo 4, vocês vão ver que eles vinham com esse discurso que eles eram fracos, que eles não iam conseguir e que mesmo conseguisse ia ser uma coisa que não iria durar. Eles dizem aqui que até uma raposa passando iria destruir aquelas muralhas. Porém, o povo tinha convicção. Olha o versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, eles sabiam que o Senhor era com eles. Porém, eles estavam na metade. Faltava ainda outra metade. Eu não sei como que você se encontra hoje na sua vida. Mesmo refletindo na sua vida pessoal, em que fase, em que estação você está. De repente existem Sanbalate e Tobias que têm afrontado, que têm dito a você, você não vai conseguir. Talvez um filho que se desviou e essas
essas vozes na nossa mente, principalmente porque muitas vezes o inimigo está dentro de nós, a nossa alma tentando nos desanimar. Ou às vezes são vozes externas mesmo, dizendo, é assim mesmo, é a fase da juventude, é a fase da adolescência. Não, queridos, nós vamos estudar durante toda essa série que existem algumas filosofias que têm se levantado aí fora, na sociedade, tentando destruir primeiramente a nós e depois a nossa casa e, consequentemente, a nossa sociedade. Porém, nós temos um Deus, o mesmo Deus que este povo clamou e que disse, nós não estamos indo pela nossa força, mas nós estamos indo pela força daquele que nos chamou. E eles oraram. Não há nada errado em a gente orar, em a gente suplicar. Porém, as nossas súplicas nunca devem ser súplicas com murmuração, mas sempre com ações de graça. Qual é a diferença? A diferença é que quando a gente ora com murmuração nos nossos lábios, a gente ora já não crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Mas as nossas súplicas, os nossos gemidos perante ao Senhor, deve sim apresentar a causa como eles apresentaram, mas crendo que nós temos um Deus que mesmo quando nós não entendemos naquele exato momento tudo o que está acontecendo, mas nós cremos que há um Deus que está no controle de todas as coisas e que ele nada, absolutamente nada foge do controle, que ele é um Deus longânimo, sim, ele é um Deus benigno, sim, mas ele é um Deus forte e de Deus ninguém zomba. Queridos, e quando a gente tem essa convicção, mesmo olhando que ainda tem metade de uma obra a ser completada, mesmo quando a gente ainda está ouvindo a nossa própria alma tentando nos desanimar, ou pessoas, ou notícias, ou uma sociedade tentando nos dizer não tem jeito, mas nós temos um Deus e hoje, a gente está aqui hoje para ouvir e reforçar que tem jeito sim, que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele é um Deus bom, Ele é um Deus benigno, Ele é um Deus longânimo, mas Ele é um Deus forte, muito forte, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí, lá no versículo de número 14, Neemias então vê todo aquele cenário, o povo já querendo desanimar, o muro na metade. Então ele vem, vamos ler a partir do 13. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos, com as armas. Ele dividiu em família e colocou as armas nas mãos daquele povo. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Então todo o povo ouviu Neemias naquele momento. E olhem só, e hoje, esta é a voz que eu gostaria que entoasse aí na sua casa. Não tenham medo deles. Eu não sei quem é o Sambalate Tobias na sua vida que tem se levantado dentro da tua casa, mas o Senhor Deus te diz neste dia, não tenha medo deles. Lembre-se do Senhor, grande e temível, e lutem. Veja, agora Neemias pega todo aquele povo, os magistrados, os nobres, ele pega todo e ele refocaliza. Eles já tinham ouvido muita coisa, muito relatório, eles já estavam indo para o desânimo, mas eles ainda não criam no Senhor Todo-Poderoso. E Neemias veio, separou eles por família e falou, prestem atenção, não tenham medo desses inimigos. Lembre-se do Senhor grande e temível e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês.
Então eu creio que durante toda essa série que nós vamos estudar, durante essas próximas aulas, este é o nosso brado. Lutem pelas suas famílias. Lutem pelas suas casas. Não permitam que essas forças que estão tentando destruir a sua vida, a sua família e a nossa sociedade invada aonde nós estamos. Não. Aonde quer que nós estejamos, haverá luz. Haverá luz no meio das trevas, assim como um farol ilumina as trevas. As nossas casas serão como farol a iluminar outras casas que não têm essa mesma luz. Lutem, lutem pelas suas casas. Esse é o brado que nós vamos iniciar esta série. Prestem atenção, cada aula nós vamos falar sobre uma força. Cada aula nós vamos falar sobre algo que eu achei muito relevante nesse livro do Jaime Kemp, Forças Destruidoras da Família. Em alguns momentos eu vou estar lendo trechos dessa literatura e já indico aos amados irmãos que a adquira, mas eu gostaria que a gente refletisse. E cada momento, cada vídeo, nós vamos realmente entender. Porque através do conhecimento, através da verdade, queridos, há libertação. E haverá libertação através do conhecimento dessas forças que estão tentando, mas não conseguirão. Porque nós temos aquele que batalha as nossas batalhas. Durante toda essa série, nós vamos ver as forças, primeiramente, o humanismo. O que é o humanismo? Quando o homem destrona Deus como autoridade e entroniza a si mesmo. Então, nós vamos, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre isso. Depois, o hedonismo, a busca incansável, insaciável pelo prazer. Vários tipos de prazeres, nós vamos ver aqui, que muitas vezes isso está sorrateiramente entrando nas nossas casas. O relativismo, tudo é relativo, nada é absoluto. O materialismo, a obsessão por bens materiais. O individualismo, quando a prioridade é o indivíduo e os seus direitos. Então, nós vamos passar por esses itens e temas nas próximas aulas. Porém, eu gostaria de fazer um paralelo que aqui no livro também faz, que é a estratégia de Satanás na nossa vida, na nossa família e na nossa sociedade. Quando você pega um tecido e esse tecido, você puxa um fio desse tecido, ele já se desfaz e ele abre um pequeno rombo. E se você for tirando vários fios e vários fios e vários fios, daqui a pouco você vai ver que esse fio esse tecido ele vai se desintegrar e ele vai abrir um rombo nesse tecido. A estratégia do inimigo desde o jardim do Éden é essa. É ir destruindo família por família. E quando ele sabe muito bem que quando ele destrói a família, ele está abrindo um rombo naquela sociedade. Então, queridos, a partir de nós, a partir da nossa casa, nós vamos reconstruir estes muros, nós vamos tapar estas brechas, para que a nossa família não seja mais um fio que vá se perder nesse tecido, a ponto de abrir esse rombo na nossa sociedade. Não, nós vamos ser famílias fortes, porque nós vamos entender essas forças e nós vamos combatê-las com as armas espirituais que o nosso Deus tem nos dado e seremos famílias fortes para a honra e glória do nome do Senhor. Este exemplo do tecido mostra de modo bem simples a realidade de grande parte das famílias no mundo atual, que são os fios do tecido que formam a sociedade em cada cidade do nosso planeta. Essas filosofias têm marcado, que eu falei para vocês, o humanismo, o hedonismo, o relativismo, o materialismo e o individualismo, têm marcado
essa pós-modernidade, que apesar de ter esse nome tão bonito, mas infelizmente tem marcado isso já vem sendo uma característica dessa pós-modernidade. E sabe, queridos, infelizmente, muitas vezes a gente acha que esse problema está lá fora, mas o problema, ele começa dentro das nossas casas. E vou dizer mais, dentro de nós. A obra que Deus quer fazer é uma obra em nós e através de nós. Uma sociedade só pode ser estável quando as famílias são equilibradas, pois elas representam a sua célula básica. Afirmo que o comportamento moral, Jaime Kemp falando, e espiritual da nação determinará o seu sucesso e a sua sobrevivência. É claro que nós não estamos falando aqui, queridos, de famílias perfeitas. Não. Mas estamos falando aqui que é algo da visão da nossa igreja, que nós estamos rumo à estatura de varão perfeito. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. E eu gostaria de ler aqui um comentário que o Jaime Kemp coloca no livro, de um comentarista da rádio ABC, Paul Harvey, muito famoso lá nos Estados Unidos, e eu achei interessante, gostaria de ler essa história chocante, porém real, para a gente entender que muitas vezes o inimigo, ele está atuando fortemente, não só fora, mas dentro de nós, aprisionando as nossas almas. Mas eu quero dizer hoje a vocês que existe salvação. Não somente uma salvação, queridos, de céu e inferno, da vida eterna, mas Deus tem o sozo, ou seja, uma salvação completa de corpo, alma e espírito, para que vivamos uma vida plena em Cristo Jesus aqui nesta terra. Então nós precisamos nos atentar, sim, aos gigantes que têm se levantado dentro de nós, em primeiro lugar. Vejam essa história chocante que descreve o processo que os esquimós usavam para caçar lobos. Em primeiro lugar, eles cobriam uma faca com o sangue de um animal e depois a congelavam. Repetiam o mesmo processo várias vezes. Isto adicionavam mais uma camada de sangue e novamente congelavam a faca até que ela estivesse totalmente coberta pelo sangue congelado, escondendo assim a lâmina cortante dentro. Fazia como se fosse um grande sorvete, né? Onde dentro desse sorvete seria justamente a faca. E repetiam isso várias vezes, e a lâmina cortante dentro desse gelo coberto de sangue. Depois prendiam o objeto no chão, enterrando-o na neve pelo cabo, com a lâmina voltada para cima. Quando o lobo seguia com o seu faro apurado até a faca, porque ele ia atrás do sangue, lambia aquela isca, saboreando o sangue congelado mais fresco, porque ele ia atrás daquele sangue. O animal lambia com sofreguidão cada vez mais rápido. Sua voracidade era tão grande, a ponto de ele não perceber que não estava mais lambendo o sangue de outro animal, mas ele estava lambendo o seu próprio sangue, que conforme ele ia lambendo, aquele gelo ia descongelando e a língua dele ia cortando naquela faca, e ele não percebia mais que ele já estava lambendo o seu próprio sangue. Ele não conseguia notar que a sua língua e a sua boca estavam sendo cortadas pela lâmina afiada da faca e continuava bebendo o próprio sangue insaciavelmente. Ao amanhecer, o lobo estava morto. Havia sido seu próprio inimigo. Decretara sua própria morte ao se deixar dominar pela cobiça interna. A nossa maior ameaça não são as filosofias que influenciam a nação, mas o que está dentro de nós e como reagimos a isso.
Os sofismas que aceitamos e adotamos é que estão destruindo a nossa vida e a nossa família. Possa entender com clareza que os dias que vivemos são maus e que a batalha pela mente e pelo coração do povo é feroz. Em 2 Coríntios, capítulo 10, de 3 a 5, o apóstolo Paulo alerta a igreja sobre esta batalha espiritual, iniciada com a queda de Satanás, que desde então tenta escravizar os seres humanos. Olha o que diz nesta passagem. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, queridos, nós precisamos nos levantar neste momento, como igreja, como aqueles que conhecem a palavra de Deus, para, com a verdade do Senhor, combatermos as mentiras de Satanás. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é a arma poderosa para combatermos todas essas filosofias que estão invadindo as nossas casas e a nossa sociedade, tentando destruir as nossas vidas. E que muitas vezes nós mesmos, como essa história, que é chocante e é forte, mas é verdadeira. Muitas vezes nós estamos nos deliciando com as coisas deste mundo e não estamos entendendo, e chega a um certo ponto que nós mesmos estamos nos destruindo, a ponto de ter uma morte espiritual. Lá em Oséias, no capítulo 4, também capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus é um versículo muito conhecido e eu gostaria de encerrar esse vídeo de hoje com esse versículo. O profeta Oséias diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento. Agora preste atenção, até aqui a gente fala de cor. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Eu creio que muitos conhecem esse versículo. Mas se atentem à continuação deste versículo. É muito sério. É um alerta para nós no dia de hoje. E ele diz assim: pelo fato de vocês, sacerdotes, nós somos sacerdotes dentro das nossas casas, rejeitaram o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus. Também eu me esquecerei dos seus filhos. Queridos, esse versículo é muito forte e nos faz parar no dia de hoje para refletirmos. O esquecer das leis do Senhor, a consequência. Então, assim como Neemias convocou o povo, eu convoco a vocês que nós, através do conhecimento da palavra de Deus, através sim do conhecimento dessas forças que nós vamos citar aqui, mas saibam que a palavra de Deus é a arma espiritual suficiente para combater, porque ao mesmo tempo que diz que eles esqueceram das leis do seu Deus, então o Senhor esquecerá deles e dos seus filhos. O contrário também é verdadeiro. Quando nós não nos esquecemos das leis do Senhor, quando nós tememos ao Senhor, o Senhor não esquecerá de nós, da nossa casa e da nossa geração, e seremos famílias fortes, aonde o centro da nossa casa sempre será
o Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.